Jesus Cristo. Essa oportunidade glorifica a Deus, exalta a Deus, porque Ele é bom e se faz presente no nosso meio. Oramos a Deus. Eterno Deus, mais uma vez nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia. Aqui estamos, por mais uma vez para te louvar, para te adorar, para te glorificar e exaltar o teu nome. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Pai, guiar cada aqueles teus filhos debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, Deus. Fala com o teu povo de uma forma especial. É isso que queremos e te louvamos, ó Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que essa louvor e adoração louvando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 46. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Perdão real. Glória a Jesus. Grande é o Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Amém.
mas foi com o sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso está eu e você aqui nessa noite para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. O jovem Éder vai estar com a oportunidade de fazer a leitura oficial. Logo após ele vai estar orando pelas famílias e também pela obra missionária. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro do Pregador, capítulo 12, livro de Eclesiastes, capítulo 12, apenas o primeiro e o segundo versículo. A igreja encontrou, diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Versículo 2: antes que se escureça o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Glória a Deus, somente nesse versículo. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez que o Senhor tem nos permitido, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos permitido viver. Pai, vai restaurando agora, Pai, a cada lar, meu Pai. Oramos ao Senhor agora, meu Pai, em favor das famílias, em prol de todas as famílias, meu Pai. Vai abençoando agora, meu Pai, também a Tua obra, meu Pai, a obra missionária, meu Pai. Derrama do Espírito Santo, meu Pai, sobre esta nação, meu Pai. Não nos abandone, não nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os jovens com a oportunidade, logo após o devocional com o pastor Cleciano. Glórias a Deus, exaltado é o Senhor. Grande é o nome de Jesus, toda glória para o Senhor. Recebe a nossa oração. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Adorado é o Senhor, adorado é o Senhor. Glória a Deus. Grande é o teu nome, grande é o teu nome, Senhor. Metemos a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Nada se compara ao seu poder. Não há igual a ti, Senhor. Tu és santo, tu és perfeito e poderoso, tu és Deus. Acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Receber o nome de Deus, podemos conhecer.
aqui nessa noite. Se eu fosse você, eu não perderia tempo com sua máscara mesmo atrapalhando, mas louve, exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Como pastor desse ano, logo após a jovem Liliane louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Salmo de número 20, verso 3 e 4, diz assim, 3, 4 e 5: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos perdões. Satisfaça o Senhor com todas as tuas petições. Meus irmãos, brevemente quero falar acerca de oferta, que é parte também integral do nosso culto. E nós somos alegres em estar na presença do Senhor, cultuando a Ele. E às vezes, quando se fala de oferta, para alguns é um constrangimento. Mas oferta não é constrangimento. Oferta é parte do nosso agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito
durante o decorrer dos dias. E quando nós ofertamos, estamos dizendo a Ele: somos gratos pelo que o Senhor tem nos feito. Mesmo que talvez hoje você não trouxe, por às vezes não ter a sua oferta, mas quando tiver uma oferta, traga diante do Senhor em forma de agradecimento, porque com certeza Ele vai abençoar a sua vida. Nós vamos estar orando agora nesse momento por todos aqueles que ofertam, entregam seus dízimos na casa de Deus para o mantimento da obra do Senhor, porque essa obra só vai se tiver mantenedores, e com certeza ela está de pé até hoje, primeiro pela misericórdia de Deus, e segundo porque tem mantenedores, pessoas que investem e ajudam a obra do Senhor. Ore agora comigo nesse momento, agradecendo a Deus por Ele ter te dado o privilégio de ofertar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, Senhor, por esse momento, pelos teus filhos que esta noite têm o privilégio de estar ofertando ao Senhor. Aqueles que não têm, Senhor, que o Senhor continue abençoando. Abra as portas, as janelas dos céus e abençoe essa vida, Senhor. Multiplica as bênçãos no lar dos teus filhos. Não deixe faltar o alimento de cada dia. Expulsa, Senhor, essa epidemia do nosso país, e que, ó Pai, o nosso país venha a ser, ó Pai, novamente um país próspero na sua presença. Deus, nós pedimos pela vida de cada servo teu. Se há alguém que está desempregado, abra as portas para o teu filho, Senhor. Abra as portas para a tua filha. Dá vitória a ele, dá vitória a ela. Não deixe faltar nada, Senhor, no celeiro dos teus servos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, adorado ao Senhor, toda a glória ao nome de Equipe Jesus. de louvor, louvando o nome do Senhor. Louvor e adoração. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus, glorificado é o nome de Jesus. O Senhor é fiel, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus essa noite. Você tem liberdade para adorar ao Senhor de todos. Queridos, vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Cante ao Senhor, adore ao Senhor junto conosco. Este é um momento de mais um momento de adoração ao Senhor. E você tem liberdade para adorar ao Senhor. Escolhemos, tesão.
povo de Deus, estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nesta noite, de uma vez mais, estarmos aqui na casa do Senhor para prestar o nosso culto e a nossa adoração. Depois, na próxima edição do culto desta noite, nós queremos pedir para colocar esse banner para facilitar o momento do louvor, porque nós sabemos que viemos aqui para adorar o nome do Senhor. Quem acredita nisso, diga amém. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo, o capítulo de número 1. Essa mensagem está no meu coração desde ontem, e hoje, meditando um pouquinho mais na palavra, eu insistentemente permaneci aqui e quero falar sobre entre pontes e muros. É o tema desta palavra. Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. Esse é um hiato de 400 anos, onde o silêncio divino, ele permanece. Deus, ele estava em um projeto, e neste projeto, por mais que o toque dele, por mais que o palpar das suas mãos fosse patente, mas o fato é que Deus estava construindo algo inédito, nunca havia acontecido. Uma nação sendo construída dentro de outra nação para um projeto extraordinário. Êxodo capítulo 1 diz o texto, vou ler do versículo 1 ao versículo de número 8. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Ásia. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. Diga comigo, José. Não diga forte, José. Porém, já estava no Egito. Eu sigo lendo. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Neste meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito. Diga comigo, que não havia conhecido José. Amém. Pode sentar-se. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos nesta noite de estar aqui para adorar o nome do Senhor. Estivemos em uma poderosa escola bíblica dominical hoje pela manhã e aprendemos muito sobre a família, sobre como sobreviver em tempos onde os valores são invertidos, mas a palavra do Senhor, ela como um manual seguro, ela traz todas essas orientações para que nós possamos viver e viver uma vida abundante. Perceba que nesse livro aqui do Êxodo, a Bíblia, nesse hiato de 400 anos, onde o silêncio divino, eu disse, ele predomina, não significa dizer que Deus estava vivendo uma apatia. Não. Esta proposta da Escritura Sagrada, ela traz consigo algumas prerrogativas e algumas nuances, das quais nós podemos, com alguma desenvoltura, sobreviver ao Egito. A Bíblia explica, quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo de número 5, o versículo de número 19, o texto sagrado diz que o mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia faz uma distinção na parte final do texto, para dizer: nós, porém, nós somos de Deus. Perceba que a Bíblia personifica o Egito como sendo um mundo, não como o mundo do planeta, mas como um sistema. E esse sistema, o Senhor escreve, ou ele fala, e João escreve, no capítulo de número 16, e o versículo de número 33, a seguinte expressão vernacular. O texto vai explicar da seguinte maneira: olha, eu quero que vocês tenham em paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas fica empolgado, fica animado, porque eu venci o mundo. Esta proposta do Senhor não é uma mensagem de autoajuda, não. A proposta do Senhor é nos levar a compreender que para sobreviver neste mundo pernicioso é preciso construir pontes e construir muros, porque a Bíblia explica, Jesus falando e o seu apóstolo Mateus escrevendo, no capítulo de número 10 e versículo de número 16,
seriam fáceis. O Senhor diz: eu envio vocês para o meio de lobos como ovelhas. Vocês, como ovelhas, vão para o meio dos lobos. Isso demandava prudência e também simplicidade. Então, pensando nesta palavra, eu vejo que com Deus não há casualidade, mas há uma provisão eterna, há uma provisão escriturística, onde quando nós nos apegamos nisto, nós começamos a construir uma história de triunfo, uma vitória, uma história de vitória pelo poder que há na palavra. A Bíblia explica que esse José aqui que desce para o Egito, ele tivera a sua liberdade cerceada, e as coisas da sua vida, elas começam a tomar vulto, começam a ter desenvoltura, a partir do momento que Deus dá a ele sonhos, a partir do momento em que esses sonhos não são meramente algo de que se toma posse quando se dorme, mas a Bíblia vai explicar que este jovem, aos 17 anos de idade aproximadamente, ele tem sonhos. E os sonhos que ele tem é sonhos dados por Deus para uma expectativa especial. A Bíblia explica que quando ele começa a compartilhar os sonhos, porque a imaturidade por vezes nos leva a tomar decisões, a contar assuntos que Deus está construindo, e isso faz com que a nossa vida sofra alguns percalços. A Bíblia explica que José agora, ele desce para o Egito, não foi para um turismo, não foi para conhecer o Cairo, não foi para experimentar e vivenciar as águas do rio Nilo. Ele foi ali porque não tivera outra alternativa. A Bíblia explica que ele é levado preso, vendido como escravo para o Egito. Perceba que essa situação que este moço está vivendo era uma situação que por si só era deplorável, mas a Bíblia explica que esses anos que ele tivera na casa de Jacó, que esses anos que ele tivera na terra de Canaã, ele fora cimentado com uma projeção gloriosa da palavra. A Bíblia explica no Salmo de número 139, em específico o versículo de número 133, o texto vai dizer: firma os meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado toma conta de mim. Ora, a Bíblia explica que esse José tinha algumas dificuldades que eu chamaria de defeitos, e que precisava ser trabalhado por Deus, mas ele tinha diante de si a prerrogativa de construir muros e pontes. Perceba que não dá para construir pontes onde Deus determina muros, não dá para construir muros onde Deus determina pontes. Perceba que esse José, quando ele desce para o Egito, ele agora é vendido em um mercado de escravos, e a sua história toma uma guinada quando ele é comprado pelo chefe do comandante da guarda. A Bíblia explica que esse moço agora ele começa a ser gerente em uma casa de um funcionário público de alta patente, e não só sendo gerente, mas Deus começa a prosperar, e a prosperidade é tão inquestionável que a Bíblia explica que o seu senhor, Potifar, ele pega o moço e dá para ele a gerência completa da casa e diz: você não pode tocar na minha esposa. Aquela advertência por si era desnecessária, porque José sabia que as visões que Deus lhe dera, os sonhos que Deus lhe dera, era algo que deveria ser cumprido em um ambiente chamado de fidelidade, em um ambiente chamado temor do Senhor, em um ambiente chamado de relacionamento com Deus. E pasme, não existe relacionamento com Deus onde o pecado reina. É por isso que quando Tiago escreve no capítulo 4, no versículo 4 do seu livro, Tiago diz assim: olha, a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Perceba que há um antagonismo espiritual quando alguém tenta conciliar a vida com Deus e a vida de pecado. O pecado não coaduna com alguém que vive com Deus. A Bíblia explica que esse José, quando ele desce para o Egito, ele começa agora a desfrutar de algum privilégio. Ele começa agora a viver uma vida de poder, não obstante ainda ser escravo. A Bíblia explica que quando ele começou a tomar vulto, herdando uma beleza da sua mãe Raquel, ele começa a chamar a atenção da mulher de Potifar. E aquele cenário que era para terminar em um triângulo amoroso, lamentavelmente era a expectativa daquela mulher. Mas José tinha algo no coração que
segredo da nossa existência, o segredo da sobrevivência espiritual é o que está dentro de mim, dentro de você, para sobreviver ao Egito. A Bíblia explica no Salmo de número 119, no versículo de número 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diz a Bíblia que todos os dias, incessantemente, aquela mulher, ela tecia elogios, ela tentava flerte com José, mas ele dizia: eu não posso. Sabe por quê? Porque eu não posso trair o meu Deus. Ei, existem momentos em que a fidelidade parece ser uma grande problemática. Existem momentos, eu disse parece, em que a fidelidade parece ser o nosso algoz, mas a Bíblia vai explicar que aquele que for fiel até o fim, não é enquanto for conveniente, não é enquanto se está vivendo uma vida de jovem, mas até o fim receberá a coroa da vida que Deus reservou para aqueles que Ele ama. A Bíblia explica que quando José, todos os dias ele tinha que deparar com aquela situação, ele diz: mas eu não posso tocar em você, porque eu não posso fazer isso contra o meu Deus. O que José tem em mente é o que o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, é a razão da existência. A primeira coisa que José constrói, a primeira coisa que ele acessa é a ponte de relacionamento para com Deus. Quando a Bíblia explica na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 15, o texto não deixa dúvidas: sede santo em todo o vosso procedimento. A Bíblia explica, se pensarmos na primeira carta que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, versículo de número 7, o texto vai dizer: nós fomos chamados para a santificação. É por essa razão que todas as vezes que alguém entra na prática do pecado, ele sabe que está pisando terreno escorregadio. José, ele sabia daqueles elogios que vinham aos seus ouvidos, aqueles momentos de coação emocional, ele sabia que era uma batalha espiritual, e existem situações quais o Satanás, o arqui-inimigo de Deus, ele lança contra a nossa vida, e que alguém começa a desprezar o que a Bíblia chama de armas espirituais. Não, a Bíblia explica na segunda carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 10 e o versículo de número 4, vai dizer: olha, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza e anulando sofisma. O que Paulo está dizendo é que José, eu e você podemos vencer todas as artimanhas de Satanás se usarmos as armas espirituais. Existem situações, e Paulo vai reportar na carta aos Romanos, no capítulo 13 e o versículo de número 11, que já é hora de despertarmos do sono. Nossa salvação está mais perto agora que quando cremos, mas é preciso despojar das armas das trevas e revestir das armas da luz. O primeiro grande ponte, o primeiro grande viaduto de acesso é a santificação. Enquanto não estivermos dispostos de fato a separar, a afastar das coisas que nos impulsiona, que nos incentiva ao pecado, que nos leva a uma vida de contramão com Deus, nós seremos presa fácil. A Bíblia explica que José, todos os dias, quando se deparava com aquela situação, ele começava a fugir. Existem situações em especial na vida sexual em que esses tipos de ações de pecado, a maior coragem é fugir. Por isso que Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo número 18, Paulo diz: fugir da imoralidade. O que José estava fazendo não era um ato covarde, não era um ato de constrangimento meramente, nuamente falando, mas era algo que não poderia comprometer aquele acesso que ele tinha para com Deus. E diz a Bíblia que por causa desta atitude, uma cena, uma cama foi montada e José termina na prisão. Ora, quando eu pensava nesta palavra, porque é muito maravilhoso pregar sobre José, mas ninguém gostaria de passar injustiça, porque ele viveu uma vida de santidade para com Deus. Mas José sabia que a ponte não poderia ser quebrada. Existem situações de pessoas
que começaram bem, que tiveram uma desenvoltura razoável, mas quando tiveram que provar a sua fé, eles simplesmente não tinham mais ponte para passar. E pasme, a ponte que eu quebrar é a ponte que vai fazer falta no meu acesso para com Deus. A Bíblia explica que a segunda ponte que José tinha que construir era a ponte da vigilância. Por isso que quando Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, Paulo vai dizer: não durmamos como os demais. Aquele moço por nome de José, em um determinado dia, quando ele chegava para fazer o seu trabalho, na sua obrigação, aquela mulher havia preparado o cenário. E você já sabe, José termina preso no Egito, ele termina na prisão. Mas todas as vezes que você vê José na prisão, vai ler: e Deus estava com José. Se você vê ele sendo sentenciado na sua liberdade, vai ler: Deus estava com José. Por que é que ele tem que passar pela prisão? É porque quem está em comunhão para com Deus, quem decidiu viver uma vida com Deus, não vem um pacote pronto, precisa ser transformado, precisa ser moldado, precisa ser lapidado, precisa ter o acesso trabalhado para com Deus. Na vida de José não seria diferente. Olha, José era um tremendo fofoqueiro. É por isso que o seu pai, quando queria saber notícias ruins, quando queria saber erros dos seus outros irmãos, não falava para Benjamim ir, não falava para Issacar ir, não falava para Aser ir, dizia: chama José. José que gosta de ouvir coisas que não edificam, José que gosta de saber má notícia. Diz a Bíblia, todos os dias José trazia más notícias dos seus irmãos. Isso só atrasava o processo. Deus disse: não tem jeito, eu tenho que moldá-lo, porque a minha fraqueza, a sua fraqueza não é sinônimo de que Deus desistiu da gente. Ei, entenda algo nesta noite: não atrase o projeto do Senhor. Construa ponte de relacionamento, construa ponte de relacionamento com Deus, com o seu irmão, porque se você fizer isso, vai sobreviver no Egito desse tempo presente. A terceira ponte é a ponte da transformação. Deus não usa ninguém antes de transformá-lo. Diga comigo: Deus não usa ninguém antes de transformá-lo. Aleluia. Ele é especialista na área. Diz a Bíblia que José vai para o Egito. Quantos irmãos José tinha? Diga comigo: 11. Sabe tudo de Bíblia vocês. 11 irmãos. Aleluia. Quantos anos José passou na prisão? 13 anos. Por que 13 anos? Porque você vai lembrar que quando ele estava lá pelo 11º ano na prisão, chega dois personagens cabisbaixos, autoridades no Egito, conselheiro real. Um era copeiro, o outro era padeiro. Isso era grau máximo de ministério, era ministro de Estado. E eles chegaram lá, e a primeira noite não foi fácil para aquela gente, acostumado com o ambiente do palácio, acostumado a mandar, acostumado a administrar, agora está ali, esperando a sentença final. De repente os dois acordam, com preocupação no rosto, ansiosos, e José era o chefe. Comigo: José era o chefe. Aleluia. Na prisão, chefe. Aleluia. O segredo é: Deus estava com José. Diz a Bíblia, José olha para ele e diz: por que o semblante de você está preocupado? Ele diz: é por causa do sonho. Quem teve a primeira iniciativa foi o copeiro. O copeiro diz assim: eu sonhei, e quando o sonho dos sarmentos da uva. Aí José diz: essa interpretação é de Deus. 3 dias você vai estar com uma taça de Faraó na sua mão de volta. Ele vai te restituir ao seu caráter. O padeiro diz: opa, a coisa está fluindo. Aleluia. As coisas estão melhorando. Diz: eu também sonhei. E contou o episódio dos pães. Ele diz: 3 dias você vai ser degolado. E assim aconteceu. Aí José chega, porque existem momentos na nossa vida que a fraqueza bate na porta.
Esse momento da nossa vida, você ora por todo mundo, Deus abençoa todo mundo e não te abençoa, porque está moldando, está trabalhando, aleluia. José, quando viu, chamaram o nome do padeiro, executado, chama o copeiro, vai ser restaurado. Aí José diz: lembra-te de mim diante do faraó. Deus diz: mais 2 anos, aleluia. Mais 2 anos na prisão, porque ele não aprendeu a controlar a língua, aleluia. Mas chegou um momento em que José sai da prisão. Chegou um momento que 13 anos ficaram para trás, e ele sobreviver agora. Ele tinha construído pontes incríveis, tinha construído muros incríveis, mas Deus queria trabalhar ainda a vida de José. E diz a Bíblia que José sai daquele calabouço, porque agora alguém contou: lembrei do meu pecado. O nome de José foi ventilado e ele foi conduzido ao palácio. 13 anos se passaram, 13 anos de pedra dura, de chão pisado, mas José sobreviveu. Sabe por quê? É porque ele sabia que a resposta da sua vida não estava mais na mão do copeiro. O copeiro decepcionou. A Bíblia vai explicar, quando o Senhor fala com o profeta Jeremias, no capítulo número 17, versículo 5, o Senhor diz para Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço de carne a sua segurança. Mas no versículo 10, no mesmo capítulo, o Senhor vai dizer: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, aleluia. Porque esta confiança de José agora era para produzir umas mudanças extraordinárias. O que precisava mais mudar? José precisava, diga comigo, José precisava aprender a perdoar. Por que Deus leva os irmãos de José para o Egito? É porque ele não aprendera a arte do perdão. O perdão não é uma opção na vida cristã, é uma condição. É por isso que quando Jesus fala, no capítulo 6 de Mateus, versículo 14, versículo 15, ele vai dizer assim: olha, se você não perdoar o seu irmão, Deus também não vai te perdoar. Olha, José de repente se depara com uma cena no mínimo extraordinária. Chega alguns homens para comprar no Egito, e José, ele tinha dormido, como diz os pregadores, não é? Dormido prisioneiro e acordara governador. Sabe por quê? É porque a aflição que a gente passa nesse tempo presente, as preocupações que nós passamos nos dias odieros, basta uma palavra do Senhor e o estado da nossa vida ele muda. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Porque a Bíblia explica, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, versículo número 17, ele chama a existência as coisas que não existem. Os irmãos de José chegam no Egito, e aquele era o momento que Deus propositalmente ensinaria a José o valor do perdão. Ele é reticente em entender, porque José não era nenhum anjo, irmão. Porque se ele fosse anjo, se ele fosse algum tipo de anjo, ele não teria colocado os seus irmãos na prisão, sabendo o que era passar 13 anos na prisão. Que José amoroso é esse, que sabe o quão triste é uma vida na prisão, e ele bota os seus irmãos, faz um terrorismo psicológico. Deus vai ter que aprender ainda. Eles voltam para Canaã, voltam de volta ao Egito, aquela cena toda que você conhece. Mas quando eles chegaram no Egito pela segunda vez, José chega para poder se alimentar. Era um banquete do meio-dia. José pensou: ter o controle, vou fazer da mesma maneira, vou tocar o terror, como diz os jovens. Mas diz a Bíblia que José não pôde conter as lágrimas. Sabe por quê? É porque naquele momento o Espírito Santo, ele estava gritando alto na alma de José. Era o tempo de perdoar, era o tempo de mostrar que Deus estava no controle daquela situação. Quantas vitórias são postergadas, quantas vitórias são atrasadas, pelo simples fato
de não liberar o perdão. Quantos relacionamentos são fracassados e tinha tudo para dar certo, porque não liberou o perdão. O perdão não é um sentimento, não vai vir com a cor amarela, não tem laços de vermelho e coisas dessa natureza, mas é uma decisão. Sabe por quê? A Bíblia vai explicar na primeira carta que João escreve, no capítulo 1, no versículo 6 e versículo número 7, ele vai levar-nos a uma vida de comunhão, uma vida de comunhão horizontal e também na verticalidade. E diz a Bíblia que José chama os seus irmãos agora e eles reconciliam, e ali começa um novo tempo na vida de José, um novo tempo na vida da sua família, porque todo mundo veio para o Egito, e sabe o que Deus tinha para aquela família numerosa, 70 pessoas, era um número razoável, tinha o melhor da terra do Egito. Isaías, quando ele tem um vislumbre da graça, no capítulo 1, no versículo número 18, ele vai dizer assim: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, ainda que as suas iniquidades sejam como a escarlate, mas tem uma coisa: se você crer, se você obedecer, vai comer o melhor dessa terra, porque vai ser transformado em uma lã branca como a neve. A Bíblia explica que naquele momento que José se dá a conhecer os seus irmãos, eles não querem acreditar, porque às vezes, eu quero dizer isso com voz profética para você nesta noite, você já falou demais, já conversou demais, já expôs demais, e agora é o tempo de agir demais, para que os irmãos de José, que te cercaram, que tentaram fazer a sua vida difícil, eles possam perceber que o que fez você ficar de pé foi a bênção do Senhor. A Bíblia diz: José chama os seus irmãos e fala: não fica constrangido, não sinta decepcionado, porque não foi vocês que mandaram eu para cá, foi o Deus que mandou para que nós pudéssemos permanecer com vida. A minha vida, a sua vida não é ocaso, a nossa vida não é apenas um ponto na existência, é um projeto de Deus para construirmos pontes e construirmos muro. Eu me lembro de uma história que eu li em um livro de ilustrações bíblicas, e naquele livro de ilustrações bíblicas, aquele moço estava recebendo um convite, ele era um bom carpinteiro, e dois irmãos que nunca tinham brigado, nunca tinham tido a menor desavença, eles contrataram aquele moço porque um dia eles tiveram um grande conflito, e diz: eu quero que você construa um muro mais alto que for possível, porque o meu irmão, eu nunca mais quero olhar na cara dele. E sabe o que acontece? Passaram-se uma semana, aquele moço que contratou o serviço foi procurar o carpinteiro. Ele diz: onde está o muro? Ele está aí. Ele diz: mas isso é uma ponte. Ele diz: sabe qual é o problema? É que eu não sei construir muro, eu sei construir pontes. E aqueles dois irmãos, cada um caminhou até a metade da ponte, se abraçaram, e nunca mais o ressentimento teve sorte sobre a família deles. Na vida de José, você ouviu o versículo número 6, levantou o rei que não conhecia José, mas uma coisa é fato: a influência de José permaneceu pelos 400 anos do silêncio divino. Nós não temos mais José, nós não temos mais os irmãos de José, mas nós temos a palavra do Deus de José, que diz que o perdão, ele liberta a alma. Eu quero pedir você para ficar de pé no nome de Jesus, e quero fazer uma pergunta nesta noite. Eu quero perguntar nesta noite se temos alguém. Quero fazer dois convites, manteremos o distanciamento aqui. Eu quero perguntar se nesta noite tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se um dia entregou, você tentou reavê-la por conta e risco, desistiu de andar com Jesus, e que nesta noite a palavra do Senhor foi de encontro ao seu coração, e você queria fazer uma nova aliança com Deus. Se tem, levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Temos alguém entre nós e gostaria de entregar a vida para Jesus, ou reconciliar-se com Jesus? E aí eu quero orar pela sua vida, e você vai vencer o Egito que você está passando.
Egito é a personificação do sistema mundano presente. Mas nós sabemos, aleluia, temos aqui uma moça vindo, temos a segunda pessoa para Jesus. A igreja vai orando, porque esses dias são dias difíceis, mas não são impossíveis, porque o Senhor, Ele está mudando corações ainda. Temos mais alguém não crente? Se tem, levante a mão só para eu saber, para mim poder ir para o segundo convite. Porque o segundo convite nessa noite vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua vida. Eu quero orar por você. Você não vai virar à frente, porque estamos cuidando do distanciamento, só famílias que estão ficando juntas. Eu quero perguntar nesta noite, você gostaria que você fizesse essa decisão no seu coração? Você que não consegue mais caminhar, cada vez que você vem à casa do Senhor pensando vai melhorar, o vazio só aumenta. Eu quero orar por você, porque a grande problemática que você até colocou o nome nela não é essa que você colocou, é a ausência do perdão, né? É a ausência do perdão. E perdão não é para sentir, perdão é para entender. Porque quando eu entendo, eu perdoo, aleluia. Eu quero orar por você. Você vai permanecer literalmente onde está, mas eu quero orar pela sua alma. Você precisa liberar o perdão. Você precisa voltar a sentir a presença de Deus. E a tua missão é liberar o perdão. A raiz de amargura não é um sentimento meramente negativo, dizendo, não, só para ficar ruim, não. Ela te priva da graça de Deus. Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 15. Mas existe uma ponte chamada santificação, chamada comunhão, chamado perdão, que vai te colocar de volta no centro da vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Eu não sei quem você precisa perdoar, mas eu sei que você precisa perdoar. A receita de Deus é: se você perdoar, Ele também vai te perdoar. Eu disse aqui em uma ministração que o que faz Deus ser temido não é o seu poder de fazer as coisas, de destruir as coisas, mas é o perdão. Por isso que o salmista, no Salmo 130, versículo 4, vai dizer: contigo está o perdão, para que tu seja temido. Circunstâncias que Deus te conduziu, só para você liberar o perdão. Ore comigo nesta noite. Nós vamos orar por essa moça que está recebendo Jesus como Salvador. É uma decisão incrível, porque nós vamos orar e ela vai orar também para Jesus perdoar os pecados dela, aleluia. O que impedia ela de relacionar com Deus vai ser removido agora pelo poder do nome de Jesus. E você, como igreja, liberta, redimida, salva, transformada, você vai orar por ela comigo, e o Senhor vai dar vitória sobre a vida dela. Ore comigo nesta noite, eterno e soberano Deus. Ela chama na gastrianda em paz. Pai, está diante do altar do Senhor esta moça, está entregando a vida ao Senhor, Pai. Quantas vezes Satanás tentou contra a vida dela, contra a integridade física dela, Senhor, mas o Senhor a poupou, o Senhor não permitiu para que ela pudesse, nesta noite, nesta hora, fazer uma aliança com o Senhor. Pai, eu te peço perdoa os pecados dela, escreva o nome dela no livro da vida, e assim como o Senhor usou 13 bons e longos anos na vida de José, Senhor, para que ele pudesse compreender o valor do perdão, para que ele pudesse sentir o efeito do perdão, Senhor. Eu quero orar pela tua filha, pelo teu filho que morre com o coração dolorido nesta noite, chegou com a alma sangrando nesta noite, e questionando, Deus, por que tanto isso acontece comigo? Onde estão as horas e noites de oração, os momentos que eu passei prostrado? Mas Jesus, tu vai sair daqui com a autoridade de Deus, com sabedoria de Deus, com graça de Deus, para poder exercer o perdão, aleluia. E você vai sair daqui leve, vai sair daqui transformado, porque o perdão liberta, aleluia. O perdão faz efeito primeiro em quem libera,
depois em quem recebe. Por isso, nesta noite, Deus te trouxe a este momento para você liberar perdão. O Senhor te ama tanto, e você disse nessa semana: eu não perdoo nem morto, mas eu te perdoo, porque eu vou te dar graça para poder perdoar. Eu vou te dar graça para enfrentar. Satanás lançou tantas setas de constrangimento, e você diz: onde eu vou pôr minha cara? Não precisa mudar ela de lugar, você só precisa direcionar o olhar para Jesus. Isso é coisa de Deus, isso não precisa de explicação, não tem que escrever enciclopédia, não tem que escrever manual de instrução. É a palavra do Senhor que está te dando vitória nesta noite. É a palavra do Senhor que está mudando a sua história nesta noite, a sua casa nesta noite, o seu casamento nesta noite. Aleluia. Fale comigo nesta noite, eterno e soberano Deus. Obrigado pela tua palavra nesta noite. Senhor, este arco que foi construído, Senhor, em um período de aproximadamente 400 anos, onde o Senhor removeu qualquer influência de José. Aleluia. Porque o Senhor queria ser Senhor absoluto sobre Israel. Nesta noite nós estamos vendo o mesmo tempo, o mesmo período, Senhor, onde o Senhor continua reinando, sarando, curando, protegendo e nos amando. Pai, eu quero te pedir, visita com o teu poder nesta noite. Que esta noite seja um marco na vida da tua serva, Senhor, que adentrou aqui desestimulada, desanimada, sentindo vencida e constrangida, mas sai agora de cabeça erguida para a decisão que o Senhor já colocou no coração. Assim eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Pode se assentar. Cara, tá muito contato para a gente mandar uma mensagem, tá bom? Deus te abençoe pela decisão no nome do Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu dar os avisos aqui, porque nós já vamos para o segundo culto daqui a pouquinho. Eu quero dizer aos irmãos que hoje nós tivemos um batismo e não convidamos a igreja. Tivemos ali só parte de familiares e também parte de dirigentes de congregação, para nós atendermos o distanciamento social. Então esse cuidado que estamos tendo é para que a gente continue dirigindo cultos de maneira presencial. E a prefeitura tem feito o seu trabalho, fiscalizando, passando em frente aos nossos templos. Então é preciso que nós mantenhamos esse mesmo cuidado. Em todas as portas sempre tem um dispenser de álcool gel, e eu quero te estimular a usá-lo, porque nesse álcool gel tem aloe vera. O que é isso? É hidratante, então a sua mão vai ficar até mais macia. Então use quando chegar e use quando sair também. Esses irmãos que você está vendo juntos são famílias, os demais estão sentando de maneira separada. Dividimos os cultos em 2 ou 3 cultos por domingo, para atender todas as pessoas, ou o máximo, não é todas, mas o máximo de pessoas. Então por isso nós vamos manter este cuidado, a obrigatoriedade da máscara. E a grande preocupação, isso na verdade nem é uma preocupação, é um cuidado, é quando você for sair. Então nós temos 5 portas do templo, não saia todos por uma porta só, a menos que consiga manter o distanciamento na saída. Teve igreja em Uberlândia que teve dificuldade, porque quando saíram durante o tempo do culto, tudo certinho, bonitinho, como manda o figurino, ditado popular, né? Mas quando saiu para fora, a saudade é tão grande que abraçou, beijou, ficou conversando junto. Aí alguém chega e faz uma foto. Essa foto cria o constrangimento para a gente. Então, por favor, eu estou morrendo de vontade de te abraçar. Minha esposa sabe disso. Eu digo que é difícil eu terminar o culto, não cumprimentar os irmãos. Fazemos isso há 20 anos. Mas este é um momento ímpar. E nós somos sábios. O povo de Deus é sábio. Então nos ajude nisso. Não retire a máscara, a menos que você chegue na sua casa, para nós continuarmos tendo essa liberdade, mesmo que um pouquinho cerceada, mas uma liberdade ainda de cultuar o nome do Senhor. Não pense que o funcionário da prefeitura é uma pessoa má, porque está fiscalizando, está fazendo o trabalho dele.
e nós vamos fazer o nosso trabalho com sabedoria. Terça-feira nós temos aquele poderoso culto de ensino da palavra, então não falte. Nós reduzimos o horário de culto para 1 hora, e isso tem que ser bem ajustado mesmo, para nós não sacrificar no tempo da palavra. Então o culto começa às 19h30 na terça e termina às 20h30. Amanhã nós vamos ter uma reunião com todos os diáconos e cooperadores. Todos os diáconos e cooperadores. Presbítero vão vir? Não precisa. Esse é um tema específico para diáconos e também cooperadores. Então vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Os demais avisos nós compartilharemos na terça-feira. Aqueles irmãos que batizaram hoje e aqueles que não participaram da ceia, nós vamos servir a ceia para os irmãos após o término do segundo culto, ou seja, às 20h30. Se você quiser permanecer, você pode participar da ceia se já não participou neste mês. Vamos estar orando e logo após nós estaremos dando a bênção apostólica com o presbítero Misael. Ele vai estar dando a bênção apostólica. Ore comigo. Eterno e soberano Deus, obrigado pelo teu cuidado nesta noite, obrigado pela tua presença nesta noite, o trabalhar do Senhor nesta noite. Deus, nós pedimos, espere o teu povo em paz, dá-nos uma semana abençoadíssima, Senhor. Deus, repreenda essa pandemia do nosso país, cure a nossa nação. Nós imploramos, nós suplicamos o milagre da tua parte, no nome precioso de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Vamos à bênção apostólica. Receba a bênção. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a igreja do Senhor. E todos confirmam dizendo: Amém. Deus abençoe a todos.